Não somente nesse vídeo, eu vou falar sobre como que eu identifico os próximos hypes e como que eu sempre me beneficio disso, como eu também vou dar uma lição de vida em você. Isso porque de tudo que eu for falar, eu vou falar também sobre economia, de um jeito que vai causar uma impressão em você. Então, senta bem na cadeira, porque você vai levantar dela outra pessoa, uma outra pessoa que não vai conseguir ver a vida da mesma forma. E tudo isso começou por conta desse request aqui, que o Luan Gregatti fez dentro do Tab News, que faz parte de um novo quadro chamado Request Response, onde você manda o seu request em vídeo e eu mando o meu response em vídeo, como eu estou fazendo exatamente agora aqui pro Luan. Então tá aqui o request do Luan e a gente vai ver juntos. Fala, Felipe, beleza? Dando uma pausa aqui na newsletter de amanhã. Quem não sabe, o Luan, ele lidera a produção da newsletter hoje, junto com a revisão do Andrei e do Guga. Tá um time muito massa. Então, vamos lá. Para te fazer essa pergunta, a minha dúvida é em relação a tecnologias emergentes, né? Eu já ouvi de muitas pessoas, profissionais de programação, opiniões diferentes. Algumas falam que a gente deve focar, aprender aquilo que a gente vai usar, e outras dizem que a gente sempre tem que estar inteirado nas novidades, né? Tipo, uma nova linguagem surgiu, um novo framework surgiu, a gente tem que ir lá e aprender, estudar aquela tecnologia que está emergindo ali, né? E isso acaba gerando muitas vezes um desgaste, né, no profissional, e às vezes ele acha que ele nunca sabe o suficiente e que ele sempre precisa estar buscando conhecimento. É claro que na área de tecnologia a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, né, mas até que certo ponto. E quando que a gente sabe, como que a gente julga que é o momento para a gente sair da onde a gente está atuando agora, né, numa linguagem, numa tecnologia que a gente está utilizando agora, e começar a aprender coisas novas. Quando que a gente sabe que esse é o momento para isso. Beleza? Valeu! Propaganda. Beleza, valeu. E vamos debruçar esse assunto. Primeiro, eu gostaria de desconstruir tecnologias emergentes ou o hype na sua menor essência, porque essa essência você vai ver que ela é compartilhada em praticamente, ou se não todas as situações da sua vida. E essa essência se chama tríade dos investimentos, e você vai ver que não vale só para investimentos, você vai ver que vale para tudo. Eu fico triste que esse tipo de conhecimento não é passado nas escolas, e, bom, ele é composto por 3 partes. Primeiro, a rentabilidade, ou retorno, que é o potencial de retorno que você tem de uma certa situação, né? O que você consegue ganhar de volta dado a uma certa situação. Aí a outra parte é o risco, que é o que vai determinar a probabilidade de você conseguir acessar ou não essa rentabilidade / retorno. E por último, a liquidez, que falando daí diretamente sobre investimentos, né, é o quão factível ou quão rápido você consegue pegar um investimento e transformar em dinheiro líquido, né? Por exemplo, dinheiro na sua conta corrente ou até em dinheiro papel. Só que você vai ver também que essa liquidez aqui é o potencial de flexibilidade que você tem numa situação ou o potencial de desfazer uma certa situação. E agora, para o seu conhecimento ficar completo sobre esse assunto, eu vou dar 3 exemplos relacionados a investimentos, normal, e aí depois eu vou furar a bolha, dar 3 exemplos sobre a sua vida pessoal e como que isso vai se conectar com um hype. Começando pelo exemplo mais básico de todos, que é investir na poupança. Todo mundo sabe que investir na poupança, o risco é baixo. Praticamente não tem como perder dinheiro por vias normais. Agora, o que talvez as pessoas elas saibam, mas não sabem o termo para isso, é que a liquidez da poupança é alta, né? Então, se você fez um investimento na poupança e se arrependeu, você pode pegar esse dinheiro que está lá na poupança e instantaneamente transferir para sua conta corrente para daí você pegar esse dinheiro e fazer o que quiser. Então, até então, show de bola. 2 pontos muito positivos de investir na poupança. O risco é baixo, isso é ótimo. A liquidez é alta, isso é ótimo. E onde é que está a pegadinha? O retorno é baixo, a rentabilidade é baixa. Então, dado que o risco é baixo e a liquidez é alta, quase que mandatoriamente a rentabilidade, o retorno vai ser baixo. Outro exemplo massa que é investir em ações, né? Investir em ações, a rentabilidade ou o potencial de retorno é altíssimo, é alto mesmo. A liquidez também é alta, pelo menos dependendo da ação, né? Você pode, uma ação, por exemplo, como uma Petrobras, você vai ter sempre alguém para comprar ela de volta caso você queira vender essa ação. Então, a liquidez também é massa. E onde é que está a pegadinha, então? Dado que a rentabilidade é alta e a liquidez é alta, um risco. O risco vai ser alto. Naturalmente, o risco vai ser alto. Não tem como escapar. O último exemplo sobre investimentos é investir em imóveis. Investir em imóveis, o risco, ele é baixo. Moderado.
risco moderado. A rentabilidade, o retorno, ele pode ser alto. O potencial de retorno no investimento de imóveis pode ser alto, sim. E aí, onde é que está a pegadinha, né? Dado que essas coisas aqui, rentabilidade show, risco ok, a pegadinha está na liquidez. Você não consegue vender um imóvel da noite para o dia. Às vezes demora meses, às vezes anos. Então tá, esses foram os exemplos sobre investimentos e agora eu quero pegar situações cotidianas da sua vida e encaixar nessa mesma tríade e vamos ver o que vai acontecer. E eu gostaria de começar com um exemplo bem curioso que é andar de carro, mas andar de carro de uma forma rápida, veloz. Então, por exemplo, você quer sair do ponto A para chegar no ponto B da forma mais rápida possível, porque no ponto B você marcou uma entrevista de emprego que você está precisando muito. E se você não chegar no horário combinado, automaticamente você vai ser descartado. Então, nessa situação, a rentabilidade, o retorno que você pode ter dessa situação, de conseguir participar dessa entrevista de emprego, o potencial é alto, correto? É uma coisa muito importante participar de uma entrevista de emprego e chegar lá no horário correto. Mas onde é que está a pegadinha? São duas, na verdade. Primeiro, do risco, né? Andar de forma veloz na cidade, você pode causar um acidente, você pode atropelar uma pessoa, você pode bater no outro carro, você pode tomar multa. Então, são vários riscos envolvidos. E a liquidez é ainda mais curiosa, porque, como eu falei no começo desse vídeo, que liquidez pode ser encarado como flexibilidade ou o potencial que você tem de desfazer uma operação, né? Uma situação, você não consegue desfazer um acidente. Você não consegue desfazer um atropelamento, você não consegue, talvez, desfazer uma multa. Então, a liquidez, nesse caso, é baixa, o risco é alto e a rentabilidade é alta. Novamente, não tem para onde escapar. E esse exemplo do carro fica ainda mais curioso porque deu a entender que não vale a pena andar rápido de carro, né? Mas tentando encaixar de novo esse exemplo na tríade, quando você quer andar de carro de forma rápida para salvar a vida de uma pessoa. E aí? Vale a pena passar pelo risco? Ou pelo risco alto e pela liquidez baixa para salvar a vida de alguém que você, sei lá, da sua família? Bom, é tudo uma questão de saldo, né? De calcular o saldo dessa operação. E eu queria dar um outro exemplo que é adotar um cachorro. Adotar um cachorro, se você gosta de cachorro, né? A rentabilidade é alta, né? A rentabilidade, o retorno emocional de adotar um cachorro, correto? O risco, ele é, eu diria que é baixo, talvez barra moderado, porque o cachorro ele pode ter alguma doença, né? Pode ter algum risco envolvido relacionado à saúde do cachorro. E a liquidez, nesse caso, ela é baixa, né? Você não pode se desfazer de um cachorro também da noite para o dia. Bom, e agora o último exemplo do cotidiano da vida das pessoas, que é apostar na Mega Sena. Apostar na Mega Sena, a rentabilidade, o retorno pode ser, o potencial é altíssimo, é bizarro. E dado que essa rentabilidade, esse retorno é bizarramente uma coisa alta, onde é que está a pegadinha? Onde é que isso vai ser compensado, né? Vai ser compensado no risco. O risco também é altíssimo, não tem como escapar. E a liquidez? A liquidez é baixíssima. Uma vez que você comprou o bilhete, né? Você não consegue descomprar o bilhete, devolver o bilhete ou vender para outra pessoa, assim. Minimamente até daria para vender para uma outra pessoa, mas assim, é uma probabilidade baixíssima. Então, da próxima vez que alguém te oferecer algo que é praticamente milagroso, que em outras palavras significa que o retorno é altíssimo, o risco é baixíssimo e a liquidez é altíssima, né? Só coisa positiva, é furada. É furada total. É uma coisa que não é natural, né? E se não é natural, né? Se é sobrenatural, por que essa pessoa tá te ofertando isso de uma forma tão acessível, tão barata, assim? Não faz sentido. Então, vai ser golpe e como que isso se encaixa com hype? E aí que é a parte maravilhosa desse vídeo, tá? Porque a gente tem que pegar um hype, uma situação que abriu do hype, e encaixar em cima da tríade de investimentos, no caso ali, encaixar nessa mesma tríade. Então, por exemplo, qual que é o risco de trazer uma tecnologia hype para dentro da empresa, né? Vamos considerar que é um risco alto porque é uma tecnologia nova, ela não foi muito testada ainda, muitas pessoas não usam ainda. Então, vamos classificar aqui como risco alto. Aí a liquidez seria uma situação em que fosse difícil de desfazer essa operação, né? De tirar essa tecnologia hype. Vamos então colocar então que a liquidez seja baixa também, que seja difícil de tirar. Então a gente tem uma situação onde que o risco é alto, isso é ruim, a liquidez é baixa, isso é ruim. E aí nesse tipo de configuração, assim,
se certifica que a rentabilidade é alta, porque senão a conta não fecha. Essa exata mesma análise se aplica também a over-engineering. Né? Over-engineering, o que acontece no over-engineering? Geralmente o retorno é baixo, correto? O risco é alto, porque ficou uma coisa complexa, e a liquidez é baixa, é difícil de se desfazer desse over-engineering que não está dando retorno nenhum. Assim, não tem problema algum você fazer uma coisa complexa que é difícil de se desfazer. Realmente não tem problema. Mas para a conta fechar, o retorno dessa operação tem que ser alto, porque se não for, você está fazendo um péssimo negócio. E assim, é incalculável a quantidade de empresas que faliram, ou elas estão estagnadas, ou elas estão indo para falência, porque elas só fazem maus negócios com o seu sistema. Bom, eu tive a sorte e o prazer de aprender a perceber como fazer bons negócios dentro de um sistema, né? Trabalhando no Pagar.me, e isso daqui é uma apresentação do Pedro Franceschi, um dos fundadores do Pagar.me. Foi na RuPi Conference, há 11 anos atrás. Eu me lembro que eu estava fazendo as entrevistas lá, e eu fui ver tudo que eu podia ver sobre o Pagar.me, e tinha visto essa apresentação aqui. Ele estava explicando várias coisas, principalmente por que escolher Node.js para fazer o Pagar.me, né? Em resumo, foi porque naquela época o lado assíncrono do Node.js, né, de conseguir fazer tudo dentro de uma única thread, era uma coisa assim espetacular. Mas apesar disso, assim, Node era um hype, era um risco assim bizarro. Então, se era um risco, tinha que ter benefícios, né? Novamente, um dos benefícios foi ele ser single thread. Só que teve um outro benefício muito claro, que ficou muito assim, muito curioso de se perceber, que foi na contratação. Eu me lembro na época a facilidade que era contratar alguém para trabalhar com Node.js versus a dificuldade que uma outra empresa no grupo, né, a Stone, que era uma empresa muito mais estabelecida, muito maior, muito mais bem posicionada, muito mais sólida, né? A dificuldade que eles tinham para contratar pessoas que trabalhavam com C#, que era a stack principal lá na época, sendo que C# é uma tecnologia mais estabelecida, o pool de profissionais qualificados era muito maior, e mesmo assim a gente tinha uma facilidade muito, mas muito maior de contratar. E aí, vendo essa situação pelo lado da pessoa que estava supostamente participando das entrevistas, né? Pelo lado dela, colocando o que estava acontecendo nessa tríade, o risco era alto, porque ela estava entrando em uma startup. Então, era uma coisa maluca, né? Podia acontecer qualquer coisa, no dia seguinte podia não existir mais empresa. A liquidez normal de desfazer um emprego. Você pode pedir demissão, então liquidez normal também. E aí, a rentabilidade, nesse caso, é onde acabava compensando o risco alto. A rentabilidade ela era percebida como alta porque essa pessoa estava entrando num lugar para trabalhar com uma tecnologia que ela estava, por exemplo, apaixonada, e ela poderia entrar para trabalhar de forma profissional com essa tecnologia. E isso, sei lá, poderia habilitar ela para novas oportunidades usando essa tecnologia. Então, a rentabilidade, nesse caso, virava um bolsão de várias coisas, né? Tinha a remuneração, tinha a oportunidade de trabalhar com essa tecnologia, que talvez a pessoa acreditasse que fosse o futuro, então aquilo ali era uma oportunidade e tudo isso somava na rentabilidade. E, novamente, não dá para escapar da tríade aqui desses 3 pontos. E o curioso é que pode ter certeza, tá? Que essa pessoa, sem conhecer essa tríade, fazia esse cálculo na cabeça, o saldo total desses 3 pontos, né? Você também faz isso de forma intuitiva. Você olha para uma situação e fala, isso daqui tá muito bom para ser verdade. E é bem possível que esteja muito bom para ser verdade, porque essa situação ali deve estar quebrando essa tríplice, né? Esse balanço entre esses 3 pontos, né? E aí a gente faz de forma intuitiva, porque é bem possível que a gente tenha um binário dentro da nossa cabeça, né? Uma coisa compilada ali, que você não sabe mais o que tem dentro, né? Tá código de máquina ali, e aí você só sente quando uma situação tá quebrando alguma regra, né? Mas você não entende exatamente por quê. E agora eu mostro por quê. Eu estou mostrando o código-fonte ali, que é a tríplice, e aí agora você entende exatamente, ou vai poder agora perceber de uma forma melhor qual item que está sendo quebrado quando uma situação está muito bom para ser verdade. E isso significa que para decidir continuar trabalhando com o que você está trabalhando, né? Aquela coisa mais assim já normal, ou pular num hype,
ambas as situações, você tem que encaixar elas dentro da tríplice para entender qual que é o saldo dessa operação. Até porque cada pessoa tem um apetite diferente a risco, por exemplo. Tem uma tolerância a mais ou não a liquidez, ou um sonho, uma ambição a mais ou não para o retorno. E aí, para concluir sobre como que eu faço para identificar o próximo hype e sempre me beneficiar disso, né? Primeiro sobre como identificar, eu começo a prestar atenção quando surge um tema, um assunto novo, e aí começa a se criar uma comunidade através desse assunto, e esse assunto ele começa a pipocar em vários lugares. Se um assunto aparece, sei lá, no Twitter, depois pipoca no Hacker News, depois aparece no Tab News, depois aparece numa newsletter, e em todos esses locais, essas publicações elas sempre têm bastante engajamento, aí, opa, a minha anteninha levanta. A última vez que isso aconteceu foi com o Rust. Eu comecei a notar assim, caramba, esse negócio aqui tá repetidamente aparecendo nas redes sociais, vai acontecer uma coisa com isso, e a gente tá vendo que estão tentando colocar Rust dentro do Linux, do kernel do Linux. Também aconteceu com o Next.js, mesmo padrão, começou a pipocar sem parar, assim, chegava a cansar de falar sobre o Next.js, agora a gente está entrando numa outra onda, né, sobre o framework. Isso está acontecendo agora com Vibe Coding, está acontecendo com o MCP Server, não sei se já acompanham isso. E assim, tudo isso tem risco, tudo isso tem liquidez, e tudo isso pode ter algum retorno. Ou pelo menos você tem que ser inteligente o suficiente, se você quiser embarcar nisso, tentar extrair algum retorno. Só que aqui tá. Esse retorno é uma palavra que geralmente remete à parte financeira, a dinheiro, né? E não. É aí que entra a minha postura de nunca me ferrar nesses hypes. Nunca. Eu falo isso porque quando eu entro numa iniciativa maluca, eu não entro furioso, querendo extrair o máximo de dinheiro. Assim, não tem problema, não. Eu não entro furioso, querendo extrair o máximo de dinheiro possível, porque eu entendi que a vida, ela funciona a longo prazo e tem outras formas de ganhar um retorno imediato ali, que é retorno de conhecimento e retorno de experiência. E que eu posso usar isso para próximas oportunidades. Nota que ter essa postura é meio que um glitch, porque daí não tem como dar errado. Até numa situação onde você se meteu e não está saindo com novos conhecimentos, novas experiências, até isso é um conhecimento, uma experiência, assim, não tem como dar errado. Por isso, nessas horas, se você conseguir, é legal arranjar um projeto pessoal, um projeto paralelo, em que até você especifique que você não quer ter retorno financeiro nisso, porque daí você pode, com isso, zerar o risco. Mas, claro, é muito mais fácil ficar reclamando, correto? É muito mais fácil destruir a iniciativa das outras pessoas, e eu pensava que isso era feito porque, sei lá, as pessoas eram maldosas, e pode ter uma pitada de maldade aí, com certeza, mas as pessoas fazem, sabe por quê? Porque é mais fácil. É muito mais fácil você destruir a iniciativa de uma outra pessoa do que construir a sua iniciativa, porque você não está emocionalmente amarrada naquela situação. Então, concretamente, é muito mais fácil destruir do que construir, até porque se você escolher não ter iniciativa nenhuma sua, não tem como dar errado, né? Na verdade, até tem como a sua vida dar errado, mas não foi por iniciativa sua, não é mesmo?